Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos numa série de perguntas que não querem calar. E a pergunta de hoje é: como é que eu descubro se eu estou me autossabotando? Muito bem, então vamos lá. Seria uma autossabotagem. A autossabotagem é uma espécie de competência ao contrário, ou seja, uma contracompetência nossa que nos impede de realizar aquilo que nós nos propomos ou aquilo que nós gostaríamos de realizar. E aí, como é que você descobre isso? Você pode ter algumas certezas com relação ao quanto você está se auto-sabotando. Bom, acho que uma das coisas que a gente pode usar como referência é o seguinte: você costuma parar de fazer alguma coisa bem perto do final? Ou seja, está faltando pouquíssimo para você poder concluir um TCC, para você concluir a organização de uma viagem ou de uma festa, para você concluir um projeto e você simplesmente para. Em que momentos isso pode ter acontecido na sua vida? Qual a frequência com que isso tem acontecido? Outra coisa pode ser o momento em que você trava. Era uma coisa que você queria muito, uma oportunidade que você ansiou, era uma coisa que você desejava, e no momento em que você vai desfrutar daquilo que você tanto queria, você trava. E aí você perde aquela oportunidade. Esses são alguns dos exemplos que podem estar dando para nós a ideia do quanto eu e você podemos estar nos autossabotando. A autossabotagem, ela tem duas possibilidades. Ela pode ser uma coisa consciente ou ela pode ser uma coisa inconsciente. Quando ela é consciente, aí a pergunta não faria sentido, né? Mas muitas vezes ela é inconsciente. E aí vamos lá. Exemplos de sabotadores, mas tem um sabotador que ele é, vamos dizer assim, um mestre, né? E ele depois consegue influenciar outros sabotadores que fazem parceria com ele e dessa forma eles conseguem um bom resultado na sabotagem, né, daqueles que são os nossos objetivos. O sabotador principal é o crítico. E o crítico ele tem três possibilidades. E aí eu estou falando com você de um conceito que está num livro chamado Inteligência Positiva, e eu recomendo que você não só leia o livro, mas que você procure na internet, porque existe um questionário onde você vai poder identificar de forma gratuita os seus sabotadores, e também tem uma outra ferramenta que é o coeficiente de positividade, que pode te ajudar para que você gerencie essa sua autossabotagem. Então vamos lá. O crítico, ele tem três possibilidades, como a gente estava falando. Ou eu critico a mim, eu me critico, então são coisas assim: não, isso aí eu não vou aprender, não, não, isso aí não adianta, que isso não é para mim, não, isso eu já tentei, não, não adianta, isso aí não adianta. E para esse crítico tem uma coisa que eu gosto de pensar, que é o seguinte: veja, eu não vou conseguir fazer gol como o Messi, né, como o Cristiano Ronaldo, eu não vou conseguir. Mas se eu entrar num campo de futebol para jogar, eu tenho que pelo menos acreditar que eu não vou fazer gol contra. Então, quando eu percebo que aquela não é a minha área de habilidade, eu preciso avaliar como é que eu me comporto para que aquela minha falta de habilidade não chegue a me prejudicar naqueles que são os meus objetivos. Então, hashtag fica a dica. A segunda vertente, digamos assim, do crítico, então, um é a autocrítica, né? Eu sou muito crítico comigo mesmo, inclusive me desvalorizando, me desqualificando. O segundo é a crítica
com relação às outras pessoas, a quem está à minha volta. Então, assim, eu não sou feliz porque fulano não deixa. Eu não sou promovido porque ciclano não vê o meu perfil, não vê as minhas competências. Eu não consegui fazer isso porque ciclano, beltrano e tal me atrapalharam ou não me ajudaram na hora que eu mais precisava deles. Então, sempre a crítica, no segundo estágio, é da terceirização da responsabilidade. Eu não consegui aquilo por conta de outras pessoas que não me ajudaram ou me prejudicaram e por isso eu não consegui. E a terceira linha desse livro é com relação às circunstâncias. Então, as circunstâncias não eram favoráveis. Eu ia fazer, mas aí entrou a pandemia. Eu ia fazer, mas aí o dólar subiu ou o dólar caiu. Eu ia fazer isso, mas aí aconteceu uma outra. Então, é o contexto, ou seja, são as circunstâncias, aquilo onde eu estava inserido, então aquilo prejudicou. Claro, existem circunstâncias que vão, sim, tornar os nossos objetivos mais difíceis. A gente não está dizendo, não é para você ser poliana, mas é para você avaliar o quanto o seu crítico pode estar te autodesqualificando ou pode estar responsabilizando as pessoas à sua volta ou pode estar responsabilizando o contexto. E aí tudo isso é só para você ter certeza, e aí você vai olhar a sua história profissional, a sua história de vida, e você vai ver quantas vezes você acabou não realizando alguma coisa por conta dessas críticas, né? Você acredita que foram, de fato, o motivo que impediu você de realizar aquilo que você queria. Eu vou te dar um exemplo. Em alguns momentos da minha vida profissional, simplesmente quando eu tinha que fazer uma apresentação, eu perdi a minha voz. E aí, isso já é uma outra forma de você identificar, mas é uma outra questão. Quais são as nossas reações que acabam revelando o quanto nós estamos apavorados com a possibilidade da falha? O meu medo de falhar era tão grande, ou o meu medo de não ter o resultado que eu gostaria era tão grande que eu preferia ficar afônica. Tá? Então, a nossa conversa de hoje é para você avaliar. E aí, quais são os seus sabotadores? Ou você acha que você tem se auto-sabotado? Você consegue perceber na sua vida aquilo que está tirando de você algo que era muito importante, que você afirma que você gostaria de ter feito? Coisas que saem da sua agenda de um ano e entram na próxima agenda, mas nunca são foco da sua energia, dos seus recursos e da sua competência. Então, o quanto que o nosso medo da incompetência em relação à nossa performance pode ser prejudicial. Então, esse foi o nosso papo de hoje, as nossas perguntas que não querem calar. E você? Quais são os seus sabotadores? Um abraço e até nosso próximo encontro.